Olá pessoal, meu nome é Diego, eu sou aluno de doutorado do programa de pós-graduação em Genética e Melhoramento da UFES Campos de Alegre. Eu sou formado em agronomia, cursei o mestrado em produção vegetal aqui em Alegre também, sou orientado do professor Adésio Ferreira e eu vou falar para vocês um pouco sobre o tema da monografia, seleção genômica ampla no melhoramento de coffea canephora. Foi o trabalho apresentado à disciplina de Fitotecnia e Melhoramento no Coffea canephora, ministrado pelo professor Fábio Luiz Bartelli. O café é uma das bebidas mais apreciadas no mundo inteiro, né? Ele é cultivado em mais de 80 países e ele é a segunda maior commodity agrícola mundial. Então, é um grande gerador de, de renda e movimenta a economia mundial. São mais de 124 espécies descritas de café e dessas apenas duas elas possuem expressão comercial, né? Que são o coffea canephora e o coffea arábica. O Brasil ele lidera o ranking mundial da produção quando a gente fala de coffea canephora e coffea arábica juntos. O Brasil ele é o maior produtor. Tratando do coffea canephora, o Brasil ele é o segundo maior produtor. E aqui no Brasil, o estado do Espírito Santo ele é o maior produtor de coffea canephora. Então, cerca de 70% da produção nacional ela é proveniente do Espírito Santo e cerca de 15% da produção mundial também sai do Espírito Santo. Então, o café aqui no estado ele é muito importante, é um grande gerador de renda e ele contribui com cerca de 35% do PIB estadual. Falando da seleção genômica ampla, então, GWS, né, a sigla em inglês Genome-Wide Selection, ela consiste então no uso de milhares de marcadores, né, para saturar todo o genoma, a fim de predizer o valor genético dos indivíduos durante o processo de seleção. A seleção genômica ela depende do desequilíbrio de ligação entre os marcadores moleculares e os locos de características quantitativas, né, os QTLs. Então, marcadores, né, um marcador genético, ele é qualquer característica morfológica ou molecular que vai diferenciar os indivíduos, né, e ele tem que ser também facilmente detectável. Então, isso é um marcador molecular. A maioria das características, né, de interesse agronômico, elas são quantitativas, né, e elas estão distribuídas por todo o genoma, né, em locus. Locus, que a gente pode dizer que é o local, né? O local onde esse gene se encontra no genoma. E esses locus eles são chamados os QTLs. Então, a seleção genômica ampla, ela prevê simultaneamente os efeitos genéticos de um grande número de marcadores e ela captura os efeitos, né, dos loci. Loci é o plural de locus, né? Um locus, vários loci. Então, ela captura os efeitos dos loci, explicando então a variação genética de um traço quantitativo, né, daquele caráter quantitativo. Então, a seleção genômica ampla, ela busca basicamente isso, procurar marcadores e QTLs em associação, em associação, visando mapear todo o genoma. Isso se chama
seleção genômica ampla, seleção do genoma todo. Então, faz mapeamento em todo o genoma, buscando esses marcadores QTFs que são associados. E a gente faz a seleção por marcador. Então, quando a gente sabe que o marcador está em desequilíbrio de ligação com o QTL, daí então é feita a seleção. Desequilíbrio de ligação é quando o marcador e o QTL no genoma eles são muito próximos, que estão próximos um do outro numa determinada região do genoma. Então, quando a planta ela segrega, a tendência é que eles sejam passados juntos para a prole, né? Então, isso a gente chama de desequilíbrio de ligação. A seleção genômica ampla, ela foi proposta inicialmente para aumentar ganho genético para caracteres quantitativos em animais, e então com a disponibilidade de marcadores aumentando e os custos de genotipagem também reduzindo, então essas técnicas para seleção genômica elas estão se tornando realidade para os programas de seleção. Então, essa técnica está sendo expandida aí para outros programas, incluindo programas de melhoramento vegetal, para diversas espécies, para diversos fins na pesquisa, tanto vegetal quanto na pesquisa das espécies de animais. A seleção genômica, então, tem mostrado um elevado ganho genético, então está sendo utilizado para estudos em diversas áreas da pesquisa. Não somente para identificar aqueles indivíduos superiores com relação à produtividade, mas também para outros fins, como, por exemplo, agentes patogênicos, causadores de doenças. Por exemplo, para estudar genes de Houstonia solanacearum, relacionados a ações de virulência nas plantas. Então, existem estudos que eles descobriram, por exemplo, que 48% dos genes, mais de 48% dos genes candidatos à seleção de desequilíbrio, eles estão ligados à ação de virulência nas plantas. Estudos também para evolução de plantas, suas origens e as possíveis divergências ao longo dos anos através da montagem e comparação do genoma. Estudos também, a GWS também é usado para estudos para monitoramento de populações patogênicas, possíveis tratamentos futuros para respostas imunes das plantas em relação a esses patógenos, estudos para tolerância a nematóide e estudos com caracterização de variações fenotípicas, por exemplo, para características relacionadas à capacidade de expansão de milho e pipoca, resistência a fungos patogênicos de diversas espécies. O melhoramento de Coffea-Canephora relacionado com a seleção genômica, ela representa grande mudança, porque ela permite a seleção de indivíduos superiores ainda nos estágios iniciais de desenvolvimento, principalmente para aquelas características de expressão tardia, né? E como a gente já viu, as características de interesse agronômico, a maioria delas são características quantitativas. Então, é possível avançar algumas etapas do programa de melhoramento. Nós podemos, por exemplo, levar para ensaio a campo, ensaio de progênie, aqueles genótipos que a gente já sabe que possui determinado gene de interesse. Por exemplo, um gene de resistência à ferrugem
ou de tolerância ao estresse hídrico e aqueles também relacionados com a produção. Os avanços alcançados, né, na cultura do café, café canéfora, como, por exemplo, o genoma de referência, a montagem de genoma, isso permite a geração de ferramentas, então, para poder estar se trabalhando com a GWS. E os modelos estatísticos também já estão sendo testados, estudados e testados para adequação, para saber quais melhores modelos, melhor se adequam a esse tipo de estudo. Então, a cultura do café ela tem grande relevância em todo o mundo. Ela é geradora de renda, de emprego, ela movimenta a economia mundial, movimenta milhões. E o melhoramento da cultura vem avançando ao longo dos anos. E estudos de seleção genômica em Coffea canephora eles ainda são poucos, né? E as técnicas e ferramentas moleculares a gente viu que são de grande importância para o avanço dos programas de melhoramento. Eles possibilitam, né, a investigação do genoma, a identificação de genes responsáveis pela expressão de características de interesse. Então, é possível aí, se obter grandes avanços nos programas de melhoramento genético, utilizando essas ferramentas, essas técnicas moleculares. E a GWS, a seleção genômica ampla, é uma dessas técnicas que aí vem mostrando grande potencial para os programas de melhoramento, para a seleção de indivíduos e características e outras áreas da pesquisa também. Eu agradeço a atenção de todos. Por enquanto era isso que eu tinha para falar para vocês hoje.